É o vácuo vazio? Bem, para isso nós vamos ter que dar uma pequena volta na quantização e tentar explicar um pouquinho como é que tudo funciona, como é que a quantização de campos funciona, como a quantização básica funciona e qual a relação disso tudo com o vácuo. Bem, vamos lá. Primeiro temos aqui o objeto que nós chamamos de Hamiltoniano. Ele, no caso aqui, é um operador. Um operador você pode entender como um objeto que realiza uma transformação em um outro objeto. E nesse caso aqui, temos que o nosso Hamiltoniano, ele representa o movimento de uma partícula de oscilador harmônico. O oscilador harmônico aqui no caso, seria aquele movimentozinho que, por exemplo, um pêndulo faz em pequenas oscilações. É um movimento bem famoso que a gente calcula diversas vezes na física e diversas vezes ao longo da graduação de física. Aqui o termo p² sobre 2m representa o movimento da partícula, a sua energia cinética, e o m ômega Q² representa a sua energia potencial, sendo esse Q a variável de posição e o P a variável de momento. Porque aqui nesse espaço, que é o espaço de fase, nós definimos as partículas, os elementos, por meio do seu momento e da sua posição. Isso é muito interessante porque está de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, que justamente relaciona a velocidade ou momento com a posição. E o Hamiltoniano especificamente, se ele não tem a dependência explícita do tempo, ou seja, não tem nenhum termo t ali naquela equação, naquela formulação própria do Hamiltoniano, significa que ele representa a energia total do sistema. Mas esse tipo de Hamiltoniano aqui não é prático para a gente trabalhar na nossa intenção aqui de quantização, e para isso nós vamos quantizar o Hamiltoniano. Nós vamos transformar esse Hamiltoniano, que é o Hamiltoniano de teoria clássica, de um oscilador harmônico clássico, para um oscilador harmônico quântico, ou seja, teoria descrita de forma quantizada. Para isso nós vamos ter que definir outros dois operadores, que são os operadores de criação e aniquilação. Esses dois operadores são combinações complexas dos termos P e Q, que por si só também são operadores. Esses operadores de criação e aniquilação, o A e o A-Dagger, eles podem ser rearranjados também de forma que eles fiquem escritos aqui com P e o Q. Assim nós podemos pegar esse P e Q e substituir ele na nossa Hamiltoniana inicial. Essa Hamiltoniana inicial, então, que estava definida pelo P e pelo Q², ficarão a partir de algumas contazinhas para simplificar, como H cortado ômega, parênteses A-Dagger A, mais meio. É uma forma bem bonita, certo? Obviamente, quando fizeram esse Hamiltoniano, eles pensaram mais ou menos nisso aqui. Esses dois operadores são os operadores escada. São operadores de escada porque eles criam ou aniquilam estados, ou seja, eles sobem ou eles descem num degrau de estados, assim por dizer. Se eu estou no estado N, o operador de criação vai me levar para o estado N mais 1, e se eu estou no estado N, o operador de aniquilação vai me levar para o estado N menos 1, ou seja, um estado menor, um estado a menos. E essa é uma propriedade básica dos operadores no geral. Os operadores em si, quando você aplica eles num determinado estado, que nós consideramos aqui um estado N, ele vai nos levar a determinados autovalores. Esses autovalores são números que podem representar, de certa forma, o operador em si. A explicação para isso está um pouco dentro da álgebra linear pura matemática, e eu posso falar depois, ou vocês podem conferir em link externo aqui. O operador de aniquilação, ele vai levar o estado N para um estado, ou seja, igual a um estado N-1, multiplicado pelo valor raiz de N. O operador de criação, por outro lado, ele vai levar esse estado N para um outro estado N mais 1, um estado maior, multiplicado pelo seu alto valor, que é a raiz de N mais 1. Lembrando que esses valores dentro da raiz são apenas números. E eu posso, por exemplo, na primeira equação do operador de aniquilação, aplicar ali o operador de criação. Ou seja, ao aplicar o operador de criação após o operador de aniquilação, eu voltarei ao estado inicial, porque se eu peguei um estado, reduzi ele de 1, e depois peguei esse novo estado e renovei ele de 1, acrescentei um outro estado a ele, eu vou voltar para o mesmo estado inicial, ou seja, menos 1 mais 1
é igual a zero. Assim, a dagger A aplicado em N vai me levar ao N no estado N. Da mesma forma, quando nós aplicamos a Hamiltoniana num dado estado N, nós temos já por uma certa definição que o seu alto valor vai ser correspondente à energia desse estado N. Portanto, quando eu aplicar aquela Hamiltoniana usando os operadores de criação e aniquilação, portanto, H ômega, a dagger A mais 1 aplicado no estado 0, que seria quando N é igual a 0, ou seja, o estado inicial, o estado fundamental, nós teremos então que ele é igual a H cortado, ômega, parênteses 0, mais meio. 0 porque o N em questão ali do A dagger A é 0, tendo então a aplicação no 0, ou seja, H cortado, ômega, sobre 2 no estado 0. Mas nós sabemos já anteriormente que esse valor que sobra ali quando nós aplicamos a Hamiltoniana é simplesmente o valor de energia do estado 0, ou seja, o estado inicial ele tem uma energia inicial, H cortado ômega, sobre 2. Isso significa que o estado fundamental ele não é um estado de energia 0. Isso está correto, sabe por quê? Porque o princípio da incerteza de Heisenberg diz que você não pode saber ao mesmo tempo a velocidade ou momento e posição de uma partícula. Se nós tivéssemos um objeto com energia 0, nós teríamos então como saber tanto a velocidade quanto a posição da partícula, pois ela estaria parada. E isso violaria o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas o que tudo isso tem a ver com o vácuo em questão? Vamos lá. Quando nós estamos tratando na teoria quântica de campos, nós fazemos essa mesma analogia que usamos aqui para o oscilador harmônico quântico, só que utilizando, em vez de P e Q como operadores, nós utilizamos no seu lugar os operadores Q, sendo igual a φ, que é um operador de campo, ele é relativo ao campo, e o operador P, em questão aqui, ele é substituído pelo operador π, ambos letras gregas ali, que ele é relativo ao momento do campo. Sim, o campo ele tem momento também. E dessa forma, o H, o hamiltoniano, ele vai representar a quantização do espaço-tempo, ou seja, a energia do hamiltoniano estará relativo ao espaço-tempo em si. Por que nós utilizamos essa analogia? Porque, bem, estamos no espaço-tempo e é muito lógico nós considerarmos aqui a criação e a aniquilação de partículas, a criação delas ou não. Isso é muito conveniente, já que, por exemplo, a teoria eletromagnética ela considera a criação e aniquilação de fótons em elétrons, como é levemente conhecido já do efeito fotoelétrico que rendeu a Einstein o Nobel dele. Então, trazendo toda essa analogia anterior do oscilador harmônico quântico, nós sabemos aqui que o estado fundamental ele tem uma energia inicial. Isso é estranho, certo? Porque nós estamos dizendo aqui que se estamos quantizando o espaço-tempo, ou seja, o espaço normal, convencional que nós conhecemos, então nós estamos dizendo aqui que o espaço-tempo do estado 0, ele possui uma energia H cortado ômega sobre 2. Ou seja, a energia do espaço vazio não é nula. O espaço vazio, ele tem energia. E aí você começa a pensar, bah, mas isso aí é só um formalismo matemático, físico, que você incluiu na sua teoria aí para ficar bonitinho. Isso aí não tem necessariamente que fazer sentido físico. Bom, e essa aí até que é uma análise correta, uma análise interessante para você fazer. Realmente, a gente pode ter feito a conta que ela não significar nada fisicamente. Mas acontece que, na verdade, isso faz sentido. E existe um efeito chamado efeito Casimir, que ele basicamente diz que, em devidas proporções, em devidas distâncias, você consegue sim calcular essa energia e calcular uma força atrativa entre corpos feito pela força dada pela energia do vácuo. É bem calculado e bem conhecido já que se você botar duas placas muito próximas entre si no espaço de vácuo, você conseguirá medir uma aproximação entre elas da energia do vácuo. Essa energia aí é bem conhecida até informalmente por muitos outros em divulgação científica como as flutuações quânticas do vácuo. Quando você ouve em flutuações quânticas, basicamente você pode fazer a sua ligação direta a isso que você aprendeu agora. Essas flutuações são as que são responsáveis pela criação e aniquilação de partículas por nada. Pressupõe-se até que as flutuações quânticas do vácuo foram o estopim inicial para o que nós conhecemos como Big Bang. Porém, isso aí já é uma especulação muito maior do que eu posso, nesse momento, explicar. E se para você ainda está estranho que o vácuo possa criar partículas do nada, veja que isso está muito de acordo
com a equação clássica de Einstein lá, que vocês conhecem de qualquer lugar, E igual a mc ao quadrado, onde nós garantimos que a energia pode ser relacionada à massa de uma partícula real. Portanto, a energia do vácuo, ela pode ser relacionada a uma massa de uma partícula criada por, matematicamente, um operador de criação e aniquilação. Bom, e nesse vídeo de hoje vocês aprenderam que o vácuo em si possui energia e o nada não é mais o nada. O nada possui sua própria energia. Essa energia é muito pequena, visto até porque esse H cortado ele é da ordem de 10 a menos 34, ou seja, muito, muito, muito pequeno. Então é algo um pouco irrelevante para o nosso dia a dia, mas em termos atômicos é uma quantidade relevante e é uma base teórica extremamente importante para toda a teoria quântica de campos que foi e vem sendo desenvolvida desde então. Bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, tire suas dúvidas sobre todo esse formalismo louco matemático que eu coloquei aqui, inclusive algumas que possam gerar novos vídeos. Muito obrigado, por hoje é só.